Olá a todos, meu nome é Eduardo, sou monitor da cadeira de Biofísica e estarei aqui hoje para gravar alguns vídeos a vocês que auxiliarão no estudo para a próxima prova. Tentarei ser o mais breve possível, respeitando o tempo de vocês e trabalharei com analogias para o melhor compreendimento da matéria. A primeira aula de hoje será sobre homeostasia, no qual é a manutenção da condição do ambiente interno dentro de uma faixa de variação, ou seja, nosso organismo possui variáveis como pressão, temperatura, osmolaridade, que precisam se manter numa estreita faixa de variação para o adequado funcionamento do nosso metabolismo, o adequado funcionamento das nossas reações metabólicas. Ou seja, então para isso, há processos de manutenção da homeostasia, de mecanismos de regulação, como o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema renal, que vão controlar, fazer um equilíbrio do que entra, das substâncias que entram e que saem do seu organismo, para manter o meio extracelular o mais constante possível. Então o sistema cardiovascular também vai agir, que vai distribuindo os nutrientes e coletando os metabólicos que precisam ser excretados. O sistema endócrino e o nervoso também vão atuar na regulação de outros processos a nível celular, orgânico ou global. Então, há mecanismos homeostáticos de controle que vão, por exemplo, quando você está em um ambiente muito quente, um ambiente muito frio, um ambiente que está além das suas condições fisiológicas, que não estão equiparáveis às condições fisiológicas, internamente eles vão ter que atuar para manter sua homeostasia, ou seja, seu ambiente interno naquela faixa de variação aceitável. Então você vai ter processos como o suor, a vasodilatação, a vasoconstrição, que vão atuar para manter, né, o valor normal ideal para seu metabolismo. O valor ideal é o que a gente chama de set point. Ele não será alcançado e mantido. Não consegue manter nossa temperatura corporal, por exemplo, em 37 graus sempre. Ele vai ter uma faixa de variação entre 36,5 e 37,5. E os mecanismos homeostáticos de controle servirão para manter essa faixa de variação. Quando subir acima do 37, do set point, eles vão atuar para descer. Quando abaixar de 37, eles vão atuar para subir, mantendo essa faixa de variação. Então, há sistemas de controle com retroalimentação negativa e sistemas de controle com retroalimentação positiva. O que seriam eles? Retroalimentação negativa é quando os efetores atuam contra o estímulo que os desencadeou. Por exemplo, quando você tem um aumento da pressão de gás carbônico, seu corpo tende a hiperventilar para eliminar esse excesso de gás carbônico no seu corpo. Quando você está com uma temperatura elevada, você tende a ter vasodilatação para eliminar essa temperatura que está em excesso. Quando você tem um aumento da glicemia, seu corpo tende a abaixar essa glicemia, liberando insulina, por exemplo. E nesse mecanismo de retroalimentação positiva, há três componentes principais, que será o receptor, que vai receber essa informação. Por exemplo, a gente acabou de estudar em face cervical o seio cavernoso, que vai atuar como um baroreceptor, percebendo as diferenças de pressão e percebendo as diferenças de pressão. Esse receptor ele vai mandar essa informação para o centro de controle, que é um outro componente. Esse centro de controle, então, ele vai estabelecer o ponto de ajuste e vai controlar o efetor. O efetor será o que vai desencadear a reação, no caso. Ele vai produzir uma resposta que vai mudar o valor da variação rumo ao set point. Por exemplo, nesse caso de pressão, o coração, que vai ser o efetor, que ele vai produzir a resposta para aquela diferença de pressão, né, percebida pelo seio cavernoso. Tá. Retroalimentação positiva, então. Retroalimentação positiva agora, ela é a resposta que vai aumentar o estímulo que a originou.
é mais raro assim, e ela não trabalha com processos de regulação fina, né? Ela vai trabalhar, por exemplo, em processos de coagulação, que é o que a gente deu uma olhada no seminário integrador anterior, quando ao início de um processo de coagulação, as suas células vão liberar substâncias que vão forçar a aumentar esse processo de coagulação, até que essa coagulação esteja completa e você evite aquela hemorragia, né? E outro exemplo seria a contração do parto, né? A contração do parto, a criança, o bebê, ele vai pressionar, por exemplo, a parede vaginal, essa pressão vai liberar ocitocina, essa ocitocina vai fazer a contração do músculo liso da parede posterior ao bebê, isso vai fazer com que o bebê force mais a parede vaginal, liberando mais ocitocina, e assim esse ciclo de retroalimentação positiva. Algumas observações. Então, muitas doenças resultam da falha de mecanismos de retroalimentação negativa em fazer aquele controle fino, em fazer o controle da homeostasia. E alguns mecanismos de retroalimentação positiva, eles podem ser prejudiciais ao invés de benéficos. Por exemplo, quando você tem uma hemorragia, a perda de sangue te faz a sua pressão cair, né? E quando sua pressão cai, também devido à perda de sangue, você vai ter uma deficiência, um débito cardíaco, porque as artérias coronarianas não vão conseguir levar todos os nutrientes para o coração, e esse débito cardíaco vai fazer com que o coração funcione não em suas plenas condições, funcione de uma forma pior, né? Isso vai diminuir a pressão mais ainda. Então é um sistema de retroalimentação positiva que é muito prejudicial ao nosso organismo. Pois bem, então assim eu termino a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Feedback é muito importante. E agora vou produzir as outras e disponibilizar para vocês. Muito obrigado.